Uma coisa que a gente estava falando aqui, que eu lembrei, dentro da psicologia, agora já um pouco mais fora dessa parte aqui de pandemia, enfim, são as fobias. Sim, né? fobias específicas. Isso. para. Posso citar? Pode, o quê? O Wesley, por exemplo, ele tem, Nossa, ele eu já tem arrepiei, fobia de mano. barata. Já arrepiei, cara. Falou, você tá vendo? Nossa, é duro que o pessoal Se fala. baixar a imagem dela e "Ai, colocar aqui pra ele. Já tem um negócio ruim. Não, eu mandei um vídeo esses dias pra ele de uma barata andando no Ah, rosto de um rapaz, ele quase teve um treco. Chamar ele pra assistir Joey e as Baratas. Cara, Lembra não, desse eu cheguei- filme? Eu já assisti. Pelo Jesus amado, Deus me livre. Nossa. E eu tenho um negócio que, quando eu era adolescente, eu fui na escola e tipo, tava de boa, assim, não sei o que e tal. Aí meu pé começou a coçar, tá ligado? Aí eu enfiava a caneta assim, ó. Tava na sala de aula, enfiava a caneta assim. Falei, mas caramba, por que meu pé tá coçando tanto hoje? E fiquei a manhã toda, a escola toda. Cheguei em casa, andei pra até chegar em casa. Cheguei em casa, quando eu tiro assim, tinha uma barata espremida assim, entre a minha Ai. meia e o sapato. É que só uma chapa, parecia um papel. Parecia se o seu Madruga, quando o seu Você barriga pisou- caiu em cima dele. Você tá pisou ligado? nela o dia todo. E aquele sangue ficou cutucando meu pé e coçando. E aquilo me deu um negócio, cara, que, Eu olha, descobri que eu não coloco o sapato nunca mais depois disso sem verificar e dar umas 25 batidas nesse ano. eu descobri que ele tinha essa fobia um dia que a gente chegou na agência, numa outra agência que a gente trabalhava, e a gente falando de barata, eu peguei uma tampinha de cima da mesa e fiz assim pra ele, ó a barata aí. E joguei nele. No que eu joguei nele, foi tipo o Neo do Matrix. Ele virou um mortal na mesa assim, quase se arrebentou no chão, Falou a palavra mágica aí, ó. Barata. né? É. E aí eu descobri que ele tinha... A pessoa Mano- que tem a fobia... Eu odeio isso, cara. Sabe por quê? Eu queria ser tipo assim, que nem meu sogro, tá ligado? Meu sogro fala, uma baratinha, olha só, olha como ela é bonita, olha. As anteninhas. Olha, aí ele pega e fala assim, ai, tadinha, não mata não, joga ali fora, aí joga no poste, joga em algum lugar lá. Tá ligado? Natural, eu fico com essa graça, é um negócio que eu não controlo, é um negócio, é quase um reflexo, só que aí fica aquele negócio, menino barata, menino barata. Dá uma raiva, velho. Cada um com a sua. Como é que a pessoa faz para lidar com esse medo, com essa fobia dela? Olha comendo, fiquei ansioso. Ó, as fobias específicas então, são esses medos exagerados de questões ali desenvolvidas, ou por lá atrás, né? Algum episódio normalmente da infância, depois na adolescência, e que a gente manteve, né? Então, tem fobias de palhaço, tem as fobias mais diversas aí, de aranha e de barata. Lagartixa é muito comum. A Fobia de lagartixa tá de é muito boa. comum. Eu conheço uma pessoa que tem fobia de lagartixa. É? Quem? Deve aí. Eu não vou citar o nome, mas você Mas- conhece mais do que você pensa. Tá bom. E as fobias, por exemplo, tem vários estudos que aí eles trabalham com uma técnica, né, uma terapia, que é a disposição gradual. Que é justamente... Não participo Não da vou, terapia. eu não vou participar do experimento. E eles realmente fizeram vários experimentos para comprovar. Lógico, isso é uma técnica Sim. dentro de um espaço terapêutico, porque realmente sozinho é muito difícil de você fazer. E até porque você tem que entender como isso funciona no seu organismo. Porque, como você falou, ela atualmente já está como um reflexo. Ele não precisa mais nem da imagem da barata. O nome barata e um objeto é o suficiente para que ele vire lá. Tem carga genética nisso também, porque não é só eu. Mas aí pode ser o medo aprendido também. É, porque minha teve mãe, muito- cara. É muito comum. Lembra Você já deve ter visto, os antigos tinham muito medo da chuva, porque, né? Não conhecia. Então, é muito comum que quem cresceu com pessoas que tinham muito medo de chuva, mesmo sem lembrar que tinha alguém, eles continuam tendo esse mesmo medo. Começou a chover, trovejar. A minha mãe deve estar nos assistindo agora. Beijo, mãe. Abraço. A minha mãe, ela estava grávida, creio que da minha irmã, de 9 meses. E ela estava com um barrigão enorme e começou a chover lá na Vila Maria, né? E minha mãe entrou no guarda-roupa e não conseguia sair. Ninguém sabe até como que ela conseguiu Como que ela entrar. entrou? Mas na hora de sair, não saía. Meu pai chegou em casa à tarde, escutou um barulho e foi ver, ela estava dentro do guarda-roupa com medo da chuva. E até hoje eu pergunto pra ela, mãe, quantas pessoas a senhora já ouviu falar que morreu com raio, com trovão? Ninguém, mas eu tenho medo.
Porque antigamente dava aquelas chuvas no sítio, Isso. arrancava galho, então caía em cima da casa, arrebentava tudo. Isso. Então eles tinham um medo muito grande. Entendi. As estruturas das casas não eram como de agora, então destelhava. Forma tempo de chuva hoje em dia, você não vê? Ela liga pra mim aqui. Pra saber se tá tudo bem aqui. Nossa, é verdade. Porque tem tempo de chuva formando. E é muito comum. O que é interessante a gente entender sobre as fobias específicas? Algumas fobias, de fato, elas impactam a nossa vida. E aí é que a gente começa a pensar como transtornam, né? Atrapalham a nossa dinâmica da vida. Barata, eventualmente, se você fosse trabalhar com detetização, Eu teria um problema. aí você teria um problema. Talvez você teria que fazer um tratamento para já, para ontem, porque é a sua área. Mas é uma coisa muito rara. Então, em algumas fobias, elas não atrapalham a dinâmica da vida. Outras, como por exemplo da chuva, se ela for muito elevado, que é só conformar o tempo, ela pode prejudicar. Porque a pessoa, dependendo Acaba do não grau, saindo de casa. não sai de casa, não faz aquilo que tem que fazer, ela fica agitada e ela começa a ter pensamentos muito ruins Não sobre... trabalha direito. Exatamente. E isso, a gente pode ter outros medos que fazem isso, né? Geram essa ansiedade aí elevada. Mas uma coisa que a gente trabalha é esse enfrentamento gradual, essa exposição gradual que fala. Então, vou te contar um exemplo. Quando menor, eu tinha mais medo de cobra. Uhum. Que é natural também, né? A gente é sonhento, né? Ninguém fala, tem muita gente que fala, que legal, cobra. Deixa eu, posso ver se é mansinha, né? Sai fora. Tem gente que se aventura, mas não é tão natural. Bichos peçonhentos realmente tem uma carga genética aí, tem algumas explicações aí do desenvolvimento humano que são coisas protetivas. Uhum. Então, raio, cobra, aranha, é meio que ninguém te ensina a ter medo, você desenvolve. Mas algumas experiências podem elevar muito isso. E eu lembro, eu sempre tive medo de cobra, assim, né? Uhum. E lembro de episódios específicos de cenas de cobra que me gravaram e que mantiveram aquele medo. Aí depois, agora já de grande, tendo feito faculdade, falei, rapaz, vou testar esse negócio de exposição gradual. Mas foi sem querer, porque na verdade eu estava no sítio, e aí eu tava andando por ali, quando eu olhei pra cima, uma jiboia grandona, enrolada ali numa ripa, sabe, no caibro ali. Aí, na hora, bateu o medo, sai correndo, né? Aí eu lembrei das aulas, lembrei dos cursos, já tinha feito a formação em hipnose também, que a gente também consegue fazer esse tipo de dessensibilização só pela imaginação. Entendi. Então eu entro lá, eu coloco a pessoa no transe, com a imaginação ela vai enfrentando, até que ela consegue. E aí eu falei, vou testar esse negócio. Peguei, voltei onde a cobra estava. Lógico, aí você vai analisar, né? Tava dormindo, tá longe. Mas depois de um tempo, você tem uma taquicardia, tem aceleração, mas depois de um tempo o seu organismo ele diminui. Porque ele fala, olha, tá tudo bem. E fiz aquilo por um tempo. Inclusive, eu não queria matar a cobra, porque, dá dó, jiboia não mata ninguém, não faz mal. Mas as crianças iam ali e meus pais falaram, mata ela. Eu falei, não. E eu pensei, eu não vou matar. Fui lá, fiz uma armadilha, fui tentar pegar pra salvar ela, ela sumiu. Ela tinha fugido, ainda bem, porque aí eu ia testar mesmo. Eu ia tentar salvar ela, né, fazer uma argola pra levar ela pra longe. Mas depois, outro evento, eu realmente vi uma cobra, né, andando assim na frente. Eu já não tive mais o episódio. Por quê? Eu já me acostumei, meu organismo ele acostumou a ter uma resposta diferente. Agora, eu tenho muito tempo de resposta tendo medo da barata. Não é na primeira vez que você se expor que esse medo vai diminuir. Então, eles chamam de exposição gradual, inclusive a distância. Tem um documentário muito legal. Eu já fiz isso já, porque eu tava com o sapato pra pegar ela olhando pra mim, olhando pra ela. Eu já joguei várias. E a pior coisa que pode acontecer pra quem... A pior coisa que pode acontecer... Você tá ajudando ele. A pior coisa que pode acontecer pra quem tem qualquer tipo dessas coisas é acabar o negocinho de matar lá. Rapaz, quando aquilo acontece, aí dá um medo, hein? Eu tenho um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe que é ele. Ele tinha um medo de cobra que a mão dele, se você começasse a falar, a mão começava a suar. Ele dava um negócio nele. E ele, agora que você falando, eu fui pensando, falei a verdade. Ele começou a trabalhar numa empresa onde ele precisava fazer uma ronda nessa empresa. E ele passava onde tinha um monte de cobra. Acha? E ele tinha uma fobia. Tanto que quando ele era pequeno uma vez, era à noite, ele chegou correndo na minha casa, branco. Pelo amor de Deus, não sei o que. Você já sabe o que eu tô falando. Sei, eu queria mandar um abraço pra ele. Pelo amor de Deus, não sei o que. Fomos lá na casa dele, porque ele diz dele que tinha uma cobra na casa dele lá.
E a mãe dele também desesperada, que a mãe dele também tinha. Eu acho que ele aprendeu da mãe dele esse medo aí. E a gente chegou lá e olhou debaixo da geladeira onde a cobra tava, a gente puxou, era uma sujeirinha. Não era cobra. Não é. Ele viu a sujeirinha, desesperou. E nessa empresa onde ele trabalhava, ele fazia ronda e ele começou a topar com as cobras lá. E um dia ele falou que ele foi jantar, eles prenderam uma cobra, puseram dentro de uma caixa e colocaram lá, para poder soltar depois, um pouco mais distante ali da sede. Ele falou que ele sentou do lado da cobra, da caixa, e ele ficou olhando para ela assim. E ele pensa, não, eu não vou sair daquela, ela tá presa ali dentro. Isso, ele vai trabalhando a racionalização que a gente fala. Ela não vai sair dali para me pegar. Você vai constatando a realidade. E ele começou a jantar ali do lado da cobra. E aquilo foi passando. Hoje em dia, ele não ama cobra. Lógico. Né? Mas já não é como antes, que falava, ele já desestabilizava. Eu mandava vídeo de cobra pra ele. Tinha um vídeo na internet que o cara ia filmando uma cobra assim e tal. A hora que ele chegava na cabeça dela, lá, dava um bote na tela. Eu mandei pra ele, ele quase desmaiou uma vez. Mas hoje em dia ele já tá mais tranquilo. E isso é muito interessante, porque a gente tá falando das fobias específicas, mas entrando nessa questão mais geral, que é o medo e a ansiedade, esses enfrentamentos que a gente tem a oportunidade de fazer na vida vão nos tornando mais aptos para lidar com as coisas. Pra tudo. Para tudo, para tudo. Então, e aí entra naquilo que a gente falou lá no começo. A pandemia trouxe o tema da morte de maneira muito visível. Mas quando eu começo a encará-la como vida, né, com as escolhas que eu faço na vida, eu aumento essa minha qualidade e minha habilidade para enfrentamento, para lidar com ela. E aí a cobra, né, quanto mais ele se expôs, o episódio de ansiedade ou de medo ele vai acontecer, o organismo vai se estressar, só que depois ele baixa. O problema é que se a gente está muito preso ali naquele medo irracional, só no instinto automático, né, de reação, a gente não dá tempo de ter uma resposta. Então, quando nós, diante dos nossos medos, das nossas coisas, nós conseguimos dar um tempo a ele vai ter um processo de diminuição. E aí a gente passa a responder. Trabalhando, né, em outros termos aí, nosso grande desafio como seres humanos é deixar de reagir às questões da vida e responder conscientemente a elas. Ou seja, diante do medo, eu tenho medo e num certo momento é para me defender. Mas eu preciso avaliar aquele medo, porque eu tenho que dar uma resposta diante dele. E aí, quando eu dou essa resposta, eu estou desenvolvendo a minha potencialidade humana. Como esse colega, para trabalhar, ele precisou responder ao medo e não só reagir. Porque caso ele continuasse reagindo, todas as noites iriam ser aflitivas para ele. A partir do momento que ele decidiu enfrentar aquilo, aquele momento foi extremamente desconfortável. Porém, todas as outras noites passaram a ser mais aceitáveis.